Bom dia, graça e paz. Tudo bom? Como é que nós estamos? Graças a Deus, espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos refletir no livro de Salmo 42:5. E nós estamos refletindo sobre a vida, e esses dias estão falando sobre a alma, a vida, a psique. E eu gostaria que você acompanhasse a gente. Salmo 42:5, que diz assim: Por que estás abatida? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Vamos orar. Pai, nós te glorificamos por esta palavra. Esta palavra, Senhor Deus, que nos confronta em um momento tão delicado da nossa vida, quando a nossa alma se abate, quando tudo parece perdido, Pai. Quando não há esperança aos nossos olhos, Pai. O Senhor, Pai amado, traz essa palavra sobre nossas vidas. Pai, muito obrigado. Nos revela o Espírito, o poder da letra. Porque, Senhor Deus, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pai, nos revela em que Espírito o Senhor quer nos falar neste dia, Pai. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Traz a revelação da Tua palavra para nos lavar todos os dias e para que a gente nunca mais peque contra Ti e a gente deixe ela guardada nos nossos corações. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Muito, muito te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Por que a alma cansa? A gente sabe que a alma, ela não é uma pessoa, mas ela também cansa, porque é na alma onde está todo o nosso sentimento, todas as nossas emoções. A alma tem o poder de escolha, a alma também tem o poder da direção, a alma também tem, onde está armazenada nossas dores, nossas fadigas. Então, os profissionais da área começam a dizer assim, o corpo cansado, ele ainda consegue ir pela força da alma, mas se a alma estiver cansada, o corpo ele não vai responder. Uma vez que a minha mente, a sua mente estiver cansada, exausta, fadigada, o corpo ele não vai responder. Mas se o corpo estiver cansado e a alma ainda tiver força para continuar, ainda assim o corpo, sabe, estressado e cansado, dolorido, ainda assim ele vai. Mas quando a alma se cansa, não tem jeito. É necessário parar, respirar, e aí o combustível da alma vem da vida no espírito. O combustível da alma vem da vida psique. E a alma ela se cansa quando tem um excesso de controle. Eu disse que a alma também tem um poder de gerenciar, tem um poder de tomar decisões. Só que semana passada a gente já viu que a alma ela não deve administrar nossas vidas, que a nossa vida não deve ser baseada nas emoções almáticas. Então, quando há um excesso de controle da alma, ela começa a se cansar. Por quê? Porque tudo que provém da alma do homem não gera vida. Tudo que provém da alma do homem não gera vida. E o homem aqui, eu falo de pessoas, eu falo de humanidade, não de sexo. E quando a falta de descanso é espiritual, a alma ela fica fadigada. Porque quando a gente conduz a nossa vida de uma forma espiritual, não tem como cansar, porque as ações espirituais nos geram vida. E quanto mais a gente pratica no espírito, mais vida a gente vai gerando. E quanto mais vida, não gera nem fadiga, nem dor. Mas tudo que provém da alma gera fadiga e dor. Mas quando vem do espírito, a alma fica leve, as decisões ficam leves, você fica leve. E aí, quando provém da alma vem uma autocobrança sobre nós mesmos.
porque eu não consegui, porque eu não deveria ter feito isso, porque eu errei aqui, porque eu não consigo, porque eu começo e não termino. Então começa os porquês, sabe? Começa os porquês, mas quando vem do Espírito é para quê? Então, quando vem do Espírito, a gente mesmo sem entender, a gente não indaga, a gente não pergunta, a gente não questiona. Quando vem do Espírito, a gente pergunta qual o propósito nisso. Essa é totalmente diferente, porque quando a gente aceita o propósito, isso nos gera autocobrança. Tudo vai fluir levemente. Amém? Então, quando a nossa esperança é restaurada, a nossa alma ela começa a ficar mais leve, as decisões começam a fluir mais. A gente começa a não entrar em brigas que não são nossas. A gente simplesmente analisa e fala assim: essa briga não é minha, não tenho porquê de eu ficar prostrada nessa situação. Mas a palavra diz assim: ó, por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturbas em mim? Ou seja, dentro de mim, em algumas traduções. Ou seja, a alma também ela se abate, e ela só se abate quando há uma falta de descanso no espírito. Quando a gente não tem a nossa vida conduzida pelo espírito. Mas aí, esse salmo aqui é justamente um diálogo entre a alma e o espírito. O espírito pergunta: por que estás batida? Por que se perturbas dentro de mim? Porque eles estão juntos. E de repente fala assim: ó, espere em Deus, minha alma. Tá vendo o diálogo? Espere em Deus, minha alma, pois o Espírito, eu ainda o louvarei. Ou seja, eu não perco as minhas esperanças nunca, independente do que esteja acontecendo. Mas a alma não. A alma perde a esperança. E quando ela perde a esperança, ela fica abatida. Mas o Espírito diz: pois eu ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ou seja, quando a alma cansa, ela esquece da missão principal de Jesus Cristo, que veio nos salvar. Mas o Espírito nunca cansa. E por ele nunca cansar, ele nunca vai perder, ele nunca vai desonrar o Senhor Jesus pela nossa salvação. Amém? Que neste dia você venha refletir. Se você está se sentindo cansado, abatido, para. Não vá, não dê mais um passo. Simplesmente para e descansa. Pastor, como é que eu descanso? Você descansa orando, você descansa examinando as escrituras, você descansa adorando, você descansa tendo bons relacionamentos com pessoas de boas índoles, você descansa passeando, você contemplando a criação, sabe? Comendo boas comidas, bebendo boas bebidas. Assim você descansa. Nada que depois pode te gerar uma alegria momentânea e amanhã depois vai te gerar o quê? Cansaço, fadiga e dor. É assim que você descansa. Porque eu poderia dizer assim: você descansa orando? Não. Você descansa usufruindo da vida que Deus te deu, da vida que Deus te proporcionou. É assim que você descansa. No sétimo dia, Deus descansou. E Deus cansa? Não. Mas Deus descansou contemplando a sua criação. E você descansa contemplando aquilo que Deus criou para você. Amém? Que Deus nos abençoe. Está caindo uma chuva aqui onde eu estou. Eu não estou em casa, estou em viagem. Por isso que vocês estão vendo que está diferente. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E que essa palavra faça raiz no seu coração. E eu te peço, curta, dê o seu joinha, compartilhe essa mensagem com pelo menos 5 pessoas. E não esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu joinha. E leve essa mensagem adiante. Seja um propagador de boas novas, seja um propagador do Evangelho. Que Deus abençoe e amanhã estaremos de volta, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.